Então, começa aí na promessa que Deus fez para Abraão, em Gênesis 12, capítulo 3, falando que através dele todas as famílias da terra seriam benditas. E a outra promessa, né, que o Messias, né, ele receberia as nações como sua herança. Então, se vocês abrirem lá em Isaías, capítulo 42, então abram lá Isaías 42, o versículo 6, ele fala assim, olha, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então, o que a gente está vendo aí? Promessas, né? Promessas que o Messias receberia as nações como herança. Se vocês virarem mais umas páginas em Isaías, agora no capítulo 49, versículo 6, ele fala assim, olha, sim, diz ele, pouco é os seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Por que eu estou lendo esses versículos com vocês? Para mostrar que essa palavra mistério, né, foi como Paulo disse, estava oculto, mas não é oculto lá no passado, quer dizer, não tinha ainda se realizado, porque Jesus ainda não tinha vindo. Então, quando a gente sabe da história de Paulo, né, que Paulo, o nome dele até era Saulo antes, ele era perseguidor, né, dos cristãos. Depois a gente vai ver, não era por maldade dele, né, mas porque ele não tinha compreendido ainda esse segredo, por mais que ele era um estudioso, né, do Antigo Testamento, que era a única Bíblia que eles tinham na época, né? Eles tinham a lei e os profetas, e ele perseguia os cristãos porque ele achava que eles estavam indo contra a religião dos judeus, né? Eles eram contra Deus. Ele não tinha compreendido bem essas coisas. Então, quando eu falo para vocês que esse mistério é um segredo que simplesmente ainda não tinha sido revelado, e depois que Deus dá a ele a compreensão disso, ele passa a falar para todo mundo, né? E vocês vejam, estou lendo para vocês passagens do Antigo Testamento, para mostrar que estava escrito isso, que todas as famílias, não só as famílias dos judeus, mas nós, né, com as nossas famílias, seríamos benditas, né? Quando ele começa a falar que o Messias ele ia ser luz para os gentios, veja, está em Isaías. Vamos abrir também, só para vocês verem, Salmo 22, o versículo 27. A gente vai ver isso aí também, mais uma profecia, né? Porque esse Salmo 22 é um salmo profético. No Salmo 22, versículo 27, ele fala assim, ó: lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Olha só, pensa, o Brasil, né? A América foi descoberta quando, Silvinha, que é a nossa universitária aqui, em 1480 e pouco, né? Brasil, 1500. Pensa, então, nessa época aí de Davi, né? Ele escrevendo esse salmo, o Brasil realmente era um confim da terra, né? Confins do mundo. E olha o que ele fala: perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Olha que lindo isso aqui. Então, é um segredo que
já estava sendo revelado pelo Espírito Santo, né, aos profetas, mas parece que ainda estava não estava bem esclarecido, né? E Paulo, ele começa a pregar aos gentios e falar, gente, isso aqui estava prometido, olha, não está escrito para nós. Só que eles não estavam entendendo isso aqui, né? Que o Messias, ele receberia as nações como herança. Olha o 28, ó. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Jesus também falou da inclusão dos gentios, mas parece que não entrava na cabeça deles. Vamos ver lá em Mateus, capítulo 12, que na verdade esse trecho de Mateus capítulo 12, do versículo 18 a 21, que eu vou ler agora para vocês, é uma repetição de Isaías capítulo 42, que eu li, do versículo 1 a 4. Só que eu só li o versículo 6, mas a gente vai ler agora. Olha, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 18. Ele diz assim, eu vou ler o 17 também, só para vocês entenderem. Olha, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Então, esse texto agora que Jesus vai falar, está escrito lá em Isaías 42, versículo 1 a 4. E ele fala assim no 18: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios, né? Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fomega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Então, olha só o que Jesus está. Ele está se referindo a uma profecia a respeito dele mesmo. Mas parece que as pessoas não entendiam, né? Então, eles achavam que Jesus vinha como aquele Messias político, né? Que ele ia levantar o povo contra o domínio de Roma, né? Com militarismo, ia ser um grande general, com grande alarde, mas não. Jesus veio com bondade, com mansidão, declarando justiça até mesmo aos gentios, né? E ele fala, né? Olha, eu acho muito lindo que ele fala aí nesse versículo 19, fala que ele não ia contender, ele não ia brigar, ele não ia gritar, ele não ia subir em palanques nas praças, né? Conclamando a multidão para lutar contra uma dominação terrena. Ele não ia fazer isso, né? Ele não ia abrir o caminho dele na base da força, né? Na base da espada. E ele fala que ele, olha lá, ele não esmagará a cana quebrada. A cana, ela era usada pelos pastores, né, de ovelha, para fazer um pequeno instrumento musical. Agora, se essa cana tivesse quebrada ou desgastada, vocês acham que ia servir para alguma coisa, né? Seria inútil. Um pavio também que fumega, que está gasto, que está apagado, ele não produz luz, né? Ele é inútil. E, no entanto, Jesus fala que esses elementos representam as pessoas que eram consideradas inúteis no mundo. Inúteis pelo mundo. Então, a obra de Cristo era justamente restaurar e reacender essas pessoas e não esmagá-las, né? E não apagá-las e não destruí-las, porque era assim que os judeus faziam, né? Eles, aqueles outros povos que eram considerados gentios, né? Eles não davam a mínima atenção, o mínimo valor
né? Tanto é que a gente sabe, né, a história lá dos samaritanos, né? Se vocês forem ler a história, um médico judeu, ele não podia nem ajudar uma mulher grávida a dar à luz se ela fosse samaritana. Tinha que deixar ela e o bebê morrerem lá. Enfim, por isso que quando Jesus vai lá no poço e pede água para aquela mulher samaritana, ela, que isso? Como é que o senhor, sendo um rabino, ainda era rabino, não era nem um judeu comum, o senhor vem aqui pedir água para mim? Eu que sou uma mulher samaritana, né? E depois vocês podem ir lá ler a história, uma história muito bonita. E é isso que Jesus veio falar. Ele não veio esmagar as pessoas, ele não veio apagá-las, né? Isso vai falar da compaixão de Deus, né? Com os mais humildes, com os perdidos, né? Ele não veio arregimentar os fortes para o reino dele, né? Ele veio para mostrar misericórdia para com os fracos, né? Porque se não fosse assim, nós hoje, ainda hoje, nunca teríamos ouvido falar de Jesus nem do Evangelho, estaríamos perdidas, mortas, né? Então, por isso que esse mistério, né, que Paulo começou a revelar é tão grande, tão maravilhoso. E Jesus também, né, com relação a isso, uma das últimas instruções que ele deixa, né, está lá no final de Mateus, capítulo 28, que é aquela que todo mundo fala que é a grande comissão, né? Lá no versículo, a partir do versículo 18, que ele fala: ide, né, aos judeus, né, aos seus compatriotas. Não, está lá, né? Ide, portanto, fazei discípulos, né? Porque ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Então, mais uma vez a gente vê Jesus explicando, né? Que grande mistério é esse, né? Então, o que é novo nisso tudo, né? É que aquela teocracia de Israel, né? Israel sempre, a gente vê que no Antigo Testamento Deus fala que Israel era menina dos olhos de Deus, né? Que quem tocava no povo de Deus, Deus ia lá, né? Tratava com rigor os inimigos de Israel. Agora, gente, tudo isso acabou, né? A teocracia de Israel, ela acabou, terminou, e agora, pasmem vocês, ela foi substituída pelo corpo de Cristo. Nós, a igreja. Então, agora nós somos uma comunidade interracial, a nova sociedade de Deus. Olha que lindo! Internacional, interracial, de todas as nações do mundo, né? E isso é que é muito, muito, muito lindo, né? Então, nós somos o corpo de Cristo. E é esse grande mistério, né? Por causa disso, porque Paulo começou a divulgar isso aí para todo mundo, né? E agora eu gostaria de falar sobre o mistério da comissão de Paulo, né? Falar sobre o evangelho em si, né? Então, se vocês voltarem lá para Efésios, a partir do versículo 7, né? Ele começa a falar do que ele foi constituído ministro, né? Conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, né? Então, esse fato, né, que Paulo relata aqui, que ele foi constituído ministro, né? Que na verdade ninguém constitui a si mesmo ministro, né? É um privilégio que Deus dá e somente Deus pode conceder.
esse privilégio. E somente Deus pode dar a você, né, esse poder para exercer esse dom, que foi o que Deus fez com Paulo, né? Então, Paulo, ele começa a dizer, né, lá no versículo 8, ó, a mim, o menor dos santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Né? Se vocês abrirem comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ver como é que Paulo se considerava assim uma pessoa super, super indigna. Então, 1 Coríntios 15, versículo 9, olha lá ele falando. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olha por que ele se considerava tão indigno. Por causa do passado dele, né? Porque ele reconhecia que ele tinha realmente perseguido a igreja de Deus. Abram comigo também 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Né? Enquanto vocês estão abrindo, lembra que eu falei para vocês que a carta de 1 e 2 Timóteo tem a ver com a igreja de Éfeso, porque depois que Paulo saiu de Éfeso, ele deixou, depois de ele ter pregado lá em torno de 3 anos, ele deixou Timóteo, né, que era um jovem pastor, né, filho na fé dele, como pastor da igreja lá de Éfeso. E quando ele ficava sabendo de um problema ou outro, lá ele mandava uma carta lá para o pastor Timóteo para tratar dos problemas da igreja em Éfeso, né? Então, olha só ele falando aí, bem no comecinho dessa primeira carta aí, para Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele fala assim, a mim, né, ele falando dele, Paulo, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade, né? Olha só, né, esse versículo indica, né, a experiência que Paulo teve quando ele viu quem ele era realmente à luz de Deus, né? Por isso que ele fala que ele era blasfemo. Blasfemo, gente, era quem fala maldades e calúnias contra Deus, né? Mas ele fala que ele fez isso, olha, na ignorância. Ele não fez isso por mal, né? Ele não era um apóstata judeu, nem um fariseu, né? Como aqueles que Jesus falava assim, ai de vós fariseus, ai de vocês hipócritas. Paulo não era um desses, né? Porque, na verdade, até ele ter um encontro com Jesus lá a caminho, né, na estrada de Damasco, ele achava que tudo que ele estava fazendo era muito certo, né? E ele, quando Jesus, né, apareceu para ele, e ele caiu a ficha dele, né? Falou, meu Deus, que bobagem que eu estou fazendo, né? Quanta besteira, como que eu pude fazer tudo isso, né? E ele começou a se entristecer, né, de uma tal forma, e aquilo ficou como um peso para ele, né? E ele reconheceu que ele violou a primeira metade dos 10 mandamentos. Por quê? Porque ele atacava diretamente Cristo, né? Tanto é que quando apareceu aquela luz, né? E ele perguntou, né? Quem és? Ele falou, eu sou Jesus Nazareno a quem tu persegues, né? E Paulo reconheceu que ele estava perseguindo, na verdade, o próprio Cristo, né? Por isso que ele se considera ali, ó, perseguidor e insolente. E Paulo, também com isso, ele reconheceu que ele violou também a segunda metade dos mandamentos.
por meio dos ataques violentos contra os cristãos, né? A gente sabe que ele não atirou as pedras no Estevão, mas ele ficou tomando conta das roupas de todo mundo para os outros atacarem, né? E depois a gente sabe que ele estava indo a Damasco com cartas, né? Com cartas para perseguir os cristãos. E todo mundo sabe que ele entrava com muita violência nas casas das pessoas, né? E arrastava os cristãos, né? Para as prisões, para serem apedrejados, para serem torturados, para serem chicoteados, né? Então, ele fala que ele o fez, né? Ele reconhece que ele o fez na ignorância e na incredulidade, né? Ele era um judeu muito zeloso, né? Muito meticuloso. E o que ele queria atingir com tudo isso, fazendo essa grande perseguição? Ele queria alcançar a salvação, né? Ele queria a salvação, mas com tudo isso que ele fazia, na verdade, ele ainda estava perdido e condenado, né? Então, ele não havia ainda entendido a verdade do Evangelho de Cristo, né? E ele estava, sinceramente, tentando proteger ali a religião dele. E quando ele se arrepende, mesmo, de verdade, né? E ele é confrontado com Cristo, né? E ele vê, né, a consequência das ações dele e quem ele era realmente. E por isso que ele disse que eu sou o menor dos apóstolos, né? Porque eu persegui a igreja de Deus. E ele achava que com tudo isso ele estava prestando um grande serviço para Deus, né? Por isso também, né? E olha como é que foi a coisa, né? Deus o chamou e falou assim, olha, importa que ele vai aprender o que significa sofrer por amor ao meu nome. E a gente agora que vê, que a gente pode estudar toda a história de Paulo, a gente vê como ele sofreu por amor ao nome de Deus, né? Então a gente vê como é grande, sobrenatural o poder do evangelho, né? Então, Paulo, na verdade, ele precisava, né, desse poder que ele fala lá, que foi dado a ele, né, em Efésios, capítulo 3, Deus deu a ele esse poder. Olha lá o versículo, o final do versículo 7. Segundo a força operante do seu poder. Existem aí duas palavras em grego que ele fala de energia e dinamis, né? A Silvinha aí, que é a nossa universitária, ela deve entender muito bem, né? Que ela estuda física, eletrônica, né? O que significa, né? Quando a gente fala em dínamo, né? Foram as palavras que Paulo encontrou para descrever o grande poder de Deus, né? Energia e dínamo, né? É um poder, né? A gente sabe que lá no comecinho de Efésios ele fala o sobreexcelente poder de Deus, né? Em Efésios capítulo 1, versículo 19, né? Que a gente já estudou, mas eu vou repetir, ó. Ele pede para que nós conheçamos a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, né? Então, o evangelho, gente, é invencível, pois ele é o poder de Deus, né? E aí eu vou deixar mais uma questão para vocês pensarem, né? Vou deixar para mim também, né? Será que nós estamos pregando o evangelho, nos esforçando para pregar o evangelho, que é o poder invencível de Deus para as pessoas? Nós estamos vivendo de uma maneira em que elas, nossa, eu quero isso para mim. Olha, eu estou observando aqui a Maria Luísa viver desse jeito. Eu quero isso, né? Ou a gente está lá apagadinho, escondidinho, né? Então,
Vamos ver a respeito desse evangelho que Paulo pregou em 3 etapas, né? Primeiro ele começa ali no versículo 8 falando, né, das insondáveis riquezas de Cristo, né? As insondáveis riquezas de Cristo. O que seriam essas insondáveis riquezas de Cristo? Quais seriam elas, né? Então, primeiro, né, a gente vê que a ressurreição da morte, do pecado, né? Porque a gente já aprendeu que nós estávamos mortas para o pecado, né? A outra riqueza incrível é que nós fomos libertas da escravidão da carne, do mundo e do diabo. Gente, isso aí não é pouca coisa, não. Isso aí não é pouca coisa. Se isso aí fosse pouco, o mundo todo, né, estaria liberto. E a gente vê que não é tão fácil assim. A terceira riqueza insondável que Paulo fala aí para os Efésios é que Cristo ele foi entronizado, né, lá no mundo celestial. Ele foi colocado à direita de Deus como Rei dos Reis, né? A outra riqueza incrível é que nós fomos reconciliados com Deus, né? Que nós estudamos isso nas 2 últimas semanas. Reconciliação com os outros, o fim da hostilidade, né? A derrubada do muro da inimizade, né? Porque nós fomos reconciliados com Deus, agora nós podemos ter paz uns com os outros, paz com a natureza, né? A outra riqueza insondável é que agora nós fazemos parte da família de Deus. Nós entramos na família de Deus por adoção, né? E a outra riqueza insondável é essa herança gloriosa que a gente tem em Cristo, que nós vamos participar do novo céu e da nova terra, né? Então, essas riquezas, elas são insondáveis, quer dizer, elas não se esgotam, elas são inexploráveis, inexauríveis, elas não acabam nunca. Então, a gente não precisa viver como mendiga, né? Nós já temos as riquezas do Evangelho bendito, né? E aí a pergunta, o que nós estamos fazendo com essas riquezas que Deus deu para nós, né? O que nós estamos fazendo? Agora que a gente sabe que essas riquezas são nossas, como que nós podemos manifestar esse mistério a todos? Como Paulo fez, olha lá no versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, né? A gente já leu lá, né? Em Isaías, em Gênesis, em Salmos, né? Que eram esses mistérios, né? Então, se a gente sabe, né? Que Deus deu tudo isso aí para nós, né? O que nós estamos fazendo com isso, né? Olha o que Paulo fez. Vamos ler lá em Atos, capítulo 26, especialmente o versículo 18. Atos 26. Eu acho que eu vou ler a partir do versículo 16 para vocês entenderem. Lembra que eu contei para vocês a historinha lá de Paulo encontrar com Jesus lá na estrada de Damasco? Aí, nesse capítulo 26, Paulo estava contando essa história, né, dando testemunho de vida dele diante do rei Agripa. E aí ele chega lá no versículo 16 assim, falando que, no finalzinho do versículo 15, eu sou Jesus a quem tu persegues. E o versículo 16, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio. Olha agora a missão, versículo 18.
para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha que lindo, né? Paulo declarando aí a missão, a história da vida dele, né? Será que a gente não poderia pegar isso aí para nós? Né? Por quê? Quando Jesus deixou lá a comissão dele, lá nós lemos em Mateus 28, para a gente ir a todo mundo, é isso aí que ele está fazendo. É isso aí que ele mandou a gente fazer. Para nós irmos, para abrirmos os olhos das pessoas, para converter as pessoas das trevas, trazer elas para o reino de luz, para livrar elas da potestade de Satanás e trazermos essas pessoas, para o reino de Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim, né? A Annalice estava ontem no estudo de ontem à noite contando sobre um testemunho dela quando ela estava num ponto de ônibus ontem, e eu não vou contar para vocês agora, vou deixar vocês com curiosidade, né? Se vocês vão lá no canal, cliquem lá no estudo de ontem, dia 24, estudo de 1 Pedro, vocês vão ouvir a Annalice contando o testemunho de uma senhora que sentou no ônibus do lado dela, e era a filha, né, Annalice, que estava sentada na frente e que ela falou que não queria saber nada de Deus. E ela... Não vou contar, vou deixar vocês curiosas. Escutem lá. Muito interessante. Então, da mesma forma, né, olha só. Paulo está dizendo aqui que o diabo cega o entendimento das pessoas. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4:4. Ele fala assim, nos quais o Deus deste século, quem é o Deus desse século? Satanás. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o que Satanás faz? Satanás cega o entendimento das pessoas, né? Para que elas não compreendam, para que elas não vejam, né? Então, a disposição da mente das pessoas, do mundo, né? Através das suas opiniões, seus objetivos, as esperanças, as visões da maioria das pessoas mostram que elas estão bem cegas, né? Meninas, falta 5 minutos e meio para terminar esse bloco e eu gostaria de continuar esse assunto, porque esse é um assunto assim seríssimo, bem importante. Então, eu creio que eu vou entrar de novo e vou concluir isso aí. Quem puder, clica e continua ouvindo. Quem não puder, depois pode acessar lá no canal e ouvir o restante, né, dessa mensagem. Então, vamos abrir lá em João, capítulo 12, né, para a gente ver e entender bem Jesus falando de quem era Satanás, quem é o Deus desse século que cega os entendimentos. Então, João capítulo 12, versículo 31, ele fala assim, ó, Jesus falando para os discípulos dele, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, né? Olha só. Então, a cruz, né, podia aparecer ali num primeiro momento, né, que quando Jesus foi morto, foi pregado naquela cruz,
pareceu que Satanás é que estava vencendo, tendo a vitória sobre Deus. Mas, na realidade, a cruz é que causou a derrota de Satanás, né? E se vocês virarem mais uns capítulos ainda em João, capítulo 16, o versículo 11, né? Que Jesus estava prometendo o Espírito Santo, o Consolador, né? Lá para os discípulos e para nós, né? E ele fala assim, olha, que o Espírito Santo ia convencer o mundo, versículo 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, nesse contexto aí, essa palavra juízo é que o mundo se encontra ainda hoje, né? Com a exceção da Igreja de Deus, que somos nós, o mundo se encontra sob o controle de Satanás. Então, o juízo do ser humano, ele é cego, ele é falho, ele é mau, né? E como ficou evidenciado, bem aparente, né? Quando eles condenaram Cristo. Gente, o próprio Pilatos falou, né? Falou, eu não vejo nesse homem culpa alguma, né? Então, isso prova que o mundo não é capaz de fazer juízo justo. Mas o Espírito de Cristo, né, que está em nós, ele pode, né? Todos os julgamentos, gente, de Satanás são mentirosos, né? Mas aqui Jesus estava falando que o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo é que convence o homem, os homens, né? Do seu falso julgamento de Cristo, né? Por isso que quando o Espírito Santo desceu, né? E eles estavam lá todos reunidos no cenáculo, né? Esperando, como Jesus falou, ó, fiquem esperando, né? Em Jerusalém até que vocês recebam o poder do alto, né? E quando o Espírito Santo veio, e Pedro tomou a palavra, naquela primeira pregação dele, gente, 3.000 pessoas se converteram. E como que foi? Eles chegaram, depois que eles ouviram o discurso de Pedro, eles falaram, meu Deus, o que vai ser de nós? O que nós podemos fazer? Né? Porque caiu a ficha que eles tinham condenado o justo Jesus. Eles estavam ali na multidão gritando, crucifica, 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 né? Como se Jesus fosse o maior malfeitor do mundo. E quando o Espírito Santo veio e falou através de Pedro, causou uma comoção tão grande dentro deles que eles começaram a ficar desesperados. Meu Deus, o que nós fizemos? Nós condenamos Jesus, o justo. O que vai restar para nós, né? Aí o que Pedro fala? Se arrependam dos seus pecados, né? Creiam em Jesus e sejam batizados. Simples assim. E agora, deixa para trás tudo isso, porque Deus perdoa vocês e vamos, bola para frente, né? Então, a morte de Jesus na cruz, por isso que ele fala, derrotou Satanás. Meninas, está acabando aqui o tempo. Então, eu vou voltar. Quem quiser voltar, clica lá, tá bom?